Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Venceslau Oliveira. Eu sou o Christian Vince, nós somos professores da Faculdade de Educação da Unicamp. Estaremos à frente desse podcast Os Deslimites da Escola. Nomeado assim em homenagem ao poeta Manuel de Barros. Isso é o modo brincalhão de colocar o prefixo des para ampliar os limites das palavras, criando imagens que nos instigam a pensar. Esse podcast está sendo gravado aqui hoje, no estúdio CIS Guanabara, um centro cultural da Unicamp, no dia 8 de abril de 2025. E tendo o apoio técnico do funcionário Cláudio Corsini e do estudante de graduação Diogo Pereira de Souza, a quem a gente agradece muitíssimo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, tem um pouco no caminho do que o Christian perguntou, mas eu queria fazer uma pergunta quase que direta, que é o fato deles estarem usando o próprio celular numa atividade pedagógica não impede que eles usem esse celular para fazer aquilo que, de alguma forma, a lei tenta evitar, que é entrar na rede social ou no jogo digital. Conta um pouco se aconteceu isso com vocês e como que vocês lidaram com isso. Porque isso eu acho que é um modo da gente pensar como é que o funcionamento disso que vocês estão chamando tanta atenção, olha, é bem bacana, não é? Porque se a gente pensar que vocês chamaram bastante atenção para os dispositivos, o que é um dispositivo efetivamente no sentido mais amplo do termo cada dispositivo propõe uma mirada diferente para o mundo. Uhum. Portanto, usar o celular para aprender. O próprio dispositivo já é um aprendizado, o próprio modo de fazer a filmagem, o próprio modo de buscar aquela imagem, ou o próprio modo de se relacionar com o mundo a partir daquela tecnologia. Mas aquela tecnologia tem dentro dela outras coisas super sedutoras. Conta pra gente se já teve alguma situação, como é que vocês lidaram como docente, para dar uma pista, para outros professores, assim, como lidar com essa transgressão que não estava prevista. Não é uma transgressão, digamos assim, que está na mirada do próprio dispositivo, da próprio ensino de arte, da própria ideia de criação, mas sim uma transgressão, no caso aqui, da própria lei. Não é? Teve algum caso que vocês se lembram? Acho que vários. E você sabe quem mais transgredia? A família. Tinha aluno que falava, professor, estou indo embora. Eu falei, como assim? Minha mãe me escreveu, mandou uma mensagem, ela está vindo me buscar. O aluno disse que não estava passando bem, mandou uma mensagem para a mãe respondeu que ia buscar. Quer dizer, e a gente cansava de falar em reuniões que se a família quisesse conversar com o aluno, entrasse em contato com a escola. Tem o WhatsApp da escola, tem o telefone da escola, E o aluno, se precisasse falar com a família, fosse até a secretaria, Então, a transgressão já vinha de casa, Esse uso de celular em momentos indevidos, antes da lei, a gente já pediu, guarda o celular, Eu acho que sempre conversando, Eu acho que gritando, batendo de frente, ofendendo, a gente não consegue nada. Mas a gente conversando, quando era possível, eu deixava usar o celular no final da aula. Até para e a gente tem as TVs digitais com internet na escola, nas salas de aula, eu deixava eles escolherem músicas, desde que não tivesse apologia a drogas, a violência, a palavrões, assim, até para eu saber o que eles estão ouvindo, assistindo, Era uma maneira de eu me aproximar do universo deles, Então, eles faziam das atividades propostas, sobrando um tempo, eu dava essa liberdade. Agora já não pode mais. Mas eu acho que eu seguiria na mesma linha. Olha, eu pedi para você fazer um filme, uma fotografia. Eu estou vendo que você está aí no WhatsApp, numa rede social. Vamos voltar para a atividade? Senão a gente não faz mais. Porque se foi combinado, uma vez que o que é combinado não é caro. Então, aí a gente não vai fazer mais. Eu acho que é questão de confiança. Questão de você criar um vínculo. Eu concordo. Acho que, primeiro, que é importante ter esse combinado antes de fazer qualquer atividade, comigo também aconteceu várias vezes do celular começar a tocar dentro da sala. Não esse ano, anteriormente.
começar a tocar dentro da sala. E era a família, era a mãe, era o pai, era alguém da família. Muitas das vezes. Né? Então, também falta um entendimento das famílias em relação, né? Mas o celular só serve para eu me comunicar com ele, né? Mas tem momento para isso, tem o telefone da escola que a família pode entrar em contato, né? Se for algo urgente, a escola vai avisar, pode ter certeza disso. Então, também acontecia, né? Eu acho que quando vem a lei, uma das discussões que eu acho que é importante o celular, ele também contribui para as dispersões, para a dispersão do aluno, né? Ele está preocupado, escrevi tal coisa, postei tal coisa, quantos likes será que eu já tive durante essa aula, né? Ou até mesmo com a falta de interagir seja com professores, seja com os outros estudantes, né? Com os outros colegas. Então, o objetivo, talvez, principal da lei é um pouco pensar né, que dentro da escola é possível interagir de outras maneiras que não seja pelo celular, né? Mas, e aí tem uma coisa que eu acho que é importante, que eu volto na questão de que nós não somos nativos digitais, e de que eu não sei se está fugindo do que foi perguntado, mas eu acho que é uma questão que, assim como a família, nós também não entendemos, isso na série Adolescência tem, né? Nós também não entendemos aquele mundo que eles entendem, né? Então, quando o celular para eles muitas vezes se resume às redes sociais, e a gente tenta, de outra forma, trazer outras possibilidades, mas que se resume às redes sociais, existe algo ali que nós não compreendemos. E de que é importante a gente estar alerta o tempo inteiro e tentando entender, né? Porque é uma ferramenta importante, é possível para o uso pedagógico, né? Seja para produzir filme, seja para fazer pesquisa. Na escola, a gente faz muitos projetos interdisciplinares, por exemplo, em que eles têm que fazer pesquisa, eles fazem seminários, né? Espero que um dia um dos meus alunos cheguem na Unicamp e consigam fazer um seminário, né? Falar, olha, esse aluno teve alguma base. E assim, né, essa utilização do celular para pesquisa, por exemplo, que é algo que eles também não conseguem, né? Porque para eles é simplesmente ir lá e colocar no Google Então, a gente vai tentando ensinar de outra forma como que eu pesquiso, onde eu pesquiso, o que eu procuro, que informação que é correta, que informação que pode ser falsa. Tudo isso, né, nos mostra o quanto esse universo é gigantesco, né? E de que a gente tem que começar a correr atrás, porque, de fato, enquanto educadores, a gente precisa ter formação para isso, né? E começar a entender como aquilo funciona, né? Eu acho que, como você falou, nós não entendemos o que é a rede social para essa geração, né? Porque é outra coisa. E como a série, você falou, Adolescência, mostra também, por mais que a gente acha que conhece o filho ou que a gente está observando, a gente não sabe o que se passa lá quando ele está sozinho com o computador ou com o celular. Eu acredito que a Aline também, pelo que a gente já se conhece há um bom tempo, a gente cria um vínculo com o aluno que ele possa falar sobre qualquer assunto com a gente, que ele possa pedir ajuda, né? Porque a adolescência é uma fase difícil e tem muito sofrimento, né? Então, muitos alunos se cortam no braço, na perna, né? Tem muitas questões. Então, a gente tira da sala de aula, conversa ali no corredor e fala, olha, se precisar, conta comigo, né? Essa semana a gente atendeu uma mãe na escola, estava a direção, uma outra professora e eu, e a mãe dizendo que o filho, bem novinho, só ficava quieto quando ela dava o celular na mão dele, para ele ficar no joguinho. Era a maneira que ela tinha de fazer o jantar, de preparar as coisas, né? Aí a gente orientou, mãe, só que isso está atrapalhando, porque ele não consegue ficar sentado no lugar dele, ele não está conseguindo ler, escrever, né?
Então, ele gosta de desenhar. Então, ao invés de dar o celular, dá uma folha e tinta e lápis para ele desenhar, para ele pintar. Senhora conseguir ficar 5, 10, no máximo, eu sei que a tua vida é corrida, 15 minutos, sentar do lado dele e fazer uma leitura com ele, fazer uma atividade de escrita, né? Então, você estava falando, eu percebo que as famílias, a gente vai em restaurante, você vê o pai, a mãe, os filhos, cada um com o seu celular. Quer dizer, então na escola não pode, mas em casa pode. Cada um no seu quarto, com a sua TV, com o seu celular. E no restaurante, cada um com o seu celular. Não estão conversando. E vai ser proibido o celular, então, no almoço de família, né? Então, é uma hipocrisia, né? Existem algumas coisas assim que a nossa sociedade, acho que precisa repensar. Então, acho que chamar as famílias para a escola, fazer esse debate sobre o uso de tela, fazer sobre essa discussão que a gente está tendo aqui, que o celular pode ser uma ferramenta muito perigosa, mas também muito potente, muito interessante, né? E como trabalhar essa questão do déficit de atenção, que realmente eles têm muita dificuldade de ouvir um professor em 5, 10 minutos, né? Uma professora estava dando uma palestra sobre autismo, essa semana foi o Dia Internacional do Autismo, semana passada, aliás. E aí o aluno falou, vai demorar muito para acabar? Quer dizer, é uma falta de respeito, né, entre eles e para com a gente também, que eu acho que a gente tem que trabalhar questões de valores e tudo mais, né? Acho que pegando esse gancho, né, eu fico pensando, a série traz isso, que a gente não domina esse mundo, né, de repente para eles um emoji pode significar uma coisa que para a gente é inacessível. Isso aparece na fala de vocês, mas é curioso que o que está em questão é que a gente perdeu, mesmo nós estamos imersos nessas redes e parece que a gente perdeu a interação, né? Ambas as falas tocam um pouco nesse lugar que, olha, a rede social, ela mobiliza plenamente nossa atenção, uma atenção distraída, né? A gente está sempre distraído, curtindo tudo, e parece que a gente não está realmente se comunicando ali com essas outras pessoas, né? Mesmo caso da série, o jovem que assassina a menina, eles nunca interagiram fora da rede social, eles não tinham um encontro de fato. E me parece que, né, ouvindo a fala de vocês, tocou muito esse ponto, como a gente pode se reencontrar uns com os outros, né? Com o espaço que nos cerca, como a gente pode se reencontrar com a escola de uma outra maneira. E parece que o cinema, nessa chave, tem guardado essa potência. Queria ouvir, assim, acho que toda a nossa prosa aqui está caminhando para esse lugar que, olha, não é a tecnologia, não é o celular ou não, mas é como a gente passa a se relacionar com esses outros objetos, né? Como é isso para vocês, assim? Como criar uma linguagem comum, na verdade, né? Porque eu descobri, por exemplo, com essa história do adolescência, que eu mandei coraçãozinho de desejo sexual para muita gente pelo mundo afora, que é o coraçãozinho roxo. Não pode. A não ser que você queira. Então, exatamente, mas né, nem se eu quisesse eu teria tanto desejo sexual assim. Afinal de contas, era o equivalente para mim do vermelho. Só escolhi uma cor. Para mim era tudo equivalente. Uhum. E a gente escolhe a cor que agrada mais e manda o coração. Mas o roxo é a cor o lilás é a cor do feminismo, por exemplo, da luta das mulheres, né? Do LGBT, do orgulho gay. 1000 possibilidades de escolha do lilás. Mas não era assim. Estamos sempre aprendendo, né? Exatamente. Para mim, isso só tinha... O único emoji que tinha essa conotação era o foguinho. Agora eu descubro que não. Tá vendo? Eu nem sabia do foguinho. É uma armadilha isso daí. Não sabia do foguinho? Você tá mandando foguinho pra muita gente. Nunca mandei foguinho. E acredito que isso deve variar conforme o grupo, né? Se no Brasil a gente tem palavras com sentidos muito diferentes, na Bahia, no Rio Grande do Sul, aqui acredito que os emojis também possam ganhar novas conotações, né? Na periferia ou no Cambuí ou em outros lugares. Algumas escolas realizam cineclubes, né? Como você falou, que o cinema, de repente, poderia promover encontros. E a gente convida as famílias, né? Até porque nós temos pais que estudam na educação de jovens e adultos, né? E temos adolescentes. Então, tem até um conflito de geração, porque o adolescente não está muito interessado. À tarde, ele foi reprovado, dava muito trabalho, vai estudar na EJA, né? Lá você vai terminar rapidinho, pegar teu diploma e sai da escola. E daí ele vai com esse interesse de terminar rapidinho. Não todos, mas alguns.
E tem pessoas que não puderam estudar na idade adequada e estão lá muito interessadas. Então, às vezes, os adolescentes causam certos conflitos. Mas eu tento promover esse intercâmbio, quer dizer, escuta a pessoa de mais idade, que tem mais experiência para contar as histórias de vida, e vocês ensinam para elas e para mim também como usar a tecnologia, porque vocês conhecem muito mais do que eu, né? Então, e quando a gente assiste a filmes juntos, a gente promove essas trocas, né? Eu acho que são duas coisas. Bom, já falamos sobre o cinema como uma possibilidade, o cinema como uma potência pedagógica na escola, e a gente já teve várias experiências que demonstram isso. Né? De fato, é uma potência pedagógica, de fato, traz essa ferramenta, o celular, de uma outra forma, e que a gente demonstra também para os nossos alunos, para esses adolescentes, para esses jovens que a gente está trabalhando, e até mesmo para as crianças, né? Porque a gente tem muitas e muitas experiências na educação infantil, com experimentações de cinema. E são muito interessantes, né? Então, as escolas, muitas fazem os cineclubes, como o Elvésio colocou, dos filmes produzidos pelos pequenos, né? Da educação infantil. Já na faixa etária que eu trabalho, que são os alunos de 8º e 9º, então lá entre 13 e 15 anos, eles já são um pouco mais autônomos, já têm os seus próprios celulares, né? Já eles produzem, eles mesmos fazem a edição, vão inventando diversas formas, e veem muitas vezes o quanto aquilo pode ser novo, pode ser diferente. Diferente daquela cultura escolar que muitas vezes eles já tiveram num passado, ou não, né? Do lápis, da borracha, do caderno, do livro didático. Né? Então, vê uma outra forma. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com cinema na escola, e é engraçado que hoje eu já não ouço mais isso, mas quando eu comecei a trabalhar era muito assim, mas o que isso tem a ver com língua portuguesa? Tem tudo a ver com língua portuguesa, né? Porque o que é a língua portuguesa? O que de fato? Porque para eles era simplesmente só ler um texto, interpretar um texto, produzir um texto, ver qual é o gênero textual e ficava naquilo, sabe? E aí quando eles veem que pode ser de outra forma, a gente vai continuar trabalhando com texto. E de que dentro do cinema também vai ter o texto, né? Só de outra forma. Então, eu acho... E aí, quando eu volto, né, falando que eu acho que são duas coisas, o cinema, a gente já percebe que de fato, uma possibilidade. Agora, tem uma outra questão quando a gente fala do uso do celular, que é esse mundo subterrâneo que muitas vezes a gente não conhece. E que a gente está lidando dentro da escola com ele. Né? E que quando a gente chama as famílias, por exemplo, para conversar, e a família não tem ideia do que o filho dela faz dentro do celular, né? E para ela, e aí como na série também mostra, na série Adolescência mostra, para ela o filho está dentro do quarto com a porta fechada, ele está seguro, né? Na nossa época, quando nós éramos adolescentes, a gente brincava na rua, né? A gente tinha uma outra dinâmica, interagia de outra forma com os nossos colegas, com os nossos amigos, e estar em casa poderia ser uma segurança. Hoje, estar em casa também é uma segurança num certo ponto, mas estar dentro do quarto com o celular ou com o computador, né? E não é totalmente seguro. Né? Porque não existe quando a gente pensa nesse mundo subterrâneo que eu tô tentando dizer, nós também não sabemos o que é isso, né? Nem nós, enquanto educadores, nem as famílias, né? Nem ninguém que não é nativo digital sabe o que de fato é, né? O que é, por exemplo, o Discord, né? O que é, por exemplo, os emojis. O que é, por exemplo, a Deep Web. Nós não sabemos. E aí que vem uma preocupação, né? Então, acho que
são duas coisas que a gente lida o tempo inteiro dentro da escola e que elas são concomitantes, elas estão o tempo todo acontecendo. Eu poderia dizer que, ao retirar o celular pessoal da escola, ou mesmo as redes sociais, ou os jogos digitais, o que se está retirando também é a possibilidade desses universos ingressarem na escola e terem a possibilidade de participar dessa conversa? Acho que não. Antes até eu queria fazer um complemento, porque eu acho que você já vai talvez nesse sentido. Porque eu fico pensando, né? Não importa que a gente tire a tecnologia, esse mundo continua lá. Eles cresceram nesse universo, eles estão no universo de saturação de imagem, de exposição da violência. Isso está na vida deles, né? E é isso, não adianta a escola tirar num determinado tempo o acesso a isso se eles foram criados nesse mundo, né? E que eles continuem indo para casa, como você bem disse, eles vão para casa e estão lá. Pô, tablet para distrair, TV, não sei mais o quê, né? Rede social, postando o tempo todo. Eu fico pensando, porque a gente está caminhando para um lugar, as discussões estão indo, a lei é nova, né? Então a gente vai demorar um tempo para ver os efeitos. Você já comentou no início aqui da nossa prosa que você viu o aumento da violência um pouco, né? E eu fico pensando, porque às vezes parece que a resposta mais fácil que a gente tem para dar é demonizar. Você não quis usar essa palavra no início, mas eu vou tomar a liberdade de usar, falar, ó, a gente demoniza o celular e fala, ó, o problema é o celular, mas talvez o problema é outro, né? A nossa sociedade, como a gente está... Isso que o Vences trouxe, não estamos conseguindo criar uma linguagem comum para conversar entre nós. Não sei, como é que é? Não é só o celular, parece, né? Não adianta tirar, que eu acho que isso continua. Como vocês veem isso? Exatamente, quer dizer, eles ficam um período curto na escola, né? A maior parte do tempo eles estão em casa e tem um final de semana, enfim, eles têm acesso a todas as redes, né? Então, eu acho que não basta proibir, né? A gente tem que conversar sobre, né? Aliás, tudo que é proibido é mais interessante, né? Mais gostoso. Eu percebo, quando os alunos produziam filmes, muitas vezes, na hora de assistir, eles não tinham muito interesse em assistir aos filmes dos outros grupos, em algumas turmas. Porque, de repente, tem as panelinhas, né? Tem as pessoas que eu gosto e as pessoas que eu não gosto, né? Então, era uma coisa que eu também tinha que conversar, porque a gente tem muita dificuldade em ouvir, né? Em parar e fazer uma escuta atenta e ativa, né? Então, você parar para assistir alguma coisa de uma maneira respeitosa, empática, né? Era uma coisa que a gente também trabalhava. Com algumas turmas eu tinha mais dificuldade, com outras era tranquilo, mas que eu dizia, pô, gente... Todo mundo prestou atenção no teu filme. Agora vocês estão de costas, conversando na apresentação do outro, né? Se coloca no lugar do outro, né? Você não precisa nem gostar do filme, né? A gente pode até ter um olhar crítico, mas vamos assistir, vamos conversar sobre, né? E não estamos criticando as pessoas, estamos criticando uma produção, uma imagem. Então, não é nada pessoal, porque eu não vou julgar, é meu amiguinho, adorei. Esse eu não gosto, tá uma porcaria. Não, nada é porcaria, né? Porcaria é o preconceito, né? Porcaria é essa postura, essa falta de respeito. Daí eu também já chutava o balde, porque a gente tem que falar a linguagem deles, né? Com todo esse respeito que a gente vai criando, esse vínculo que a gente vai criando, essa liberdade de poder falar sobre tudo, né? Para poder realmente promover os encontros. Né? Que eles se sintam, que tenha um espaço onde eles possam se colocar. Eu trabalho com teatro também, então tem aluno que tem muita vergonha, é muito tímido. Então, e com dança também, então, você respeitar o limite do outro, as possibilidades de cada um, trabalhar um ambiente seguro, um ambiente respeitoso, é uma coisa que é muito importante, né? Em sala de aula e que acho que ajuda também nas redes, né? Você trabalhar isso. Então, eu acho que dentro da escola, é isso, eles ficam pouco tempo ali, né? É pouco, mas é muito. Mas eu acho que não é uma lei proibindo o uso do celular dentro da escola que vai mudar, né? Essa realidade, essa outra realidade que a gente vive e que muitas vezes a gente não compreende, né? E que eles vivem,
né? Eu acho que o celular, ele, dentro da escola, a proibição dele, contribuiu isso eu posso dizer em 2, 3 meses, de fato, né? Deles interagirem um pouco mais entre eles, né? As panelinhas continuam existindo, né? O bullying continua existindo e que a gente tem que lidar com isso. Mas o cyberbullying também continua existindo, mesmo sem um celular dentro da escola, né? Então, eu acho que... E aí, quando eu falo da questão de que parece... Eu começo a perceber de que existe um aumento da violência, no sentido de que parece que eles... com o celular, eles ficavam ali naquela tela, eles jogavam, às vezes, entre eles mesmos, né? Seja na hora do intervalo, entre eles, então um do lado do outro, eles estavam jogando, tá? Mas estavam ali, com aquele foco. Sem o celular, eles precisam conversar, interagir. Sem ter essa conversa de fato, porque isso é um aprendizado também, não é de uma hora para outra, né? Tudo é uma construção, eles extravasam de outra forma. E aí, muitas vezes, é pela violência, né? E aí, violência eu estou colocando em todos os âmbitos, né? Violência psicológica, violência física, violência... né? Então, e aí entra tudo... todos os preconceitos que a nossa sociedade tem, né? Na escola, ela parece que fica exacerbada, entendeu? Então, questões de misoginia, questões de racismo, né? Questões de LGBTfobia e assim por diante, tá? Isso já existia? Já. Só senti um aumento, né? Nesse curto período. Então, eu acho que não é, de fato, somente a proibição do celular. Precisa ter algo a mais. Eu acho que se tivesse, por exemplo, uma discussão sobre a regulação das plataformas nas redes sociais, seria uma possibilidade, né? Porque quando a gente pensa nas famílias, e eles ficam bastante tempo com as famílias, e que muitas vezes são famílias que não interagem, eles não interagem entre eles, né? Então, estão todos com o seu celular, não tem uma conversa franca, eles não têm liberdade dentro de casa para falar o que eles querem, etc. E é na rede social que eles encontram isso. É na rede social que eles vão encontrar a tribo deles, o grupo deles, né? E muitas vezes as famílias não têm ideia do que eles estão fazendo com aquela tela na mão, né? Então, é muito mais, né? Não dá pra gente dizer, vamos proibir, pronto, e aí já acabou o problema. Até porque a maior parte dos problemas da sociedade, elas desembocam na escola. É na escola que vai desembocar, né? Eu falo uma coisa para eles logo que eu começo o ano dizendo... A gente tem que entender que a escola é o primeiro lugar. Isso lá quando vocês começaram lá na creche. É o primeiro lugar que vocês vão conviver com pessoas diferentes. E é difícil conviver com pessoas diferentes, né? É difícil conviver com gente que pensa diferente da gente, né? E pensando num país tão preconceituoso como o nosso, é difícil viver com o diferente, né? Com o que é novo para mim. E aí é na escola que isso vai aflorar, que a gente vai ter... E aí é isso, né? Porque quando a gente pensa, dou aula de língua portuguesa. É só isso que eu faço dentro da escola? Não, é muito mais. Porque eu estou lidando com tudo isso, né? Tenho que preparar a minha aula, às vezes ela vai dar certo, às vezes não, né? Porque é muito mais... A escola ela é um ambiente muito complexo, que é difícil falar sobre, né, escrever sobre, porque sempre tem algo a mais que precisa ser pensado. Eu queria que você cantasse uma música, um trecho de música. Vamos lá. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Pronto. Beleza. E eu queria que você falasse um trecho de uma peça de teatro. Nossa.
Pior que eu não lembro nenhum texto. Nós, atores, a gente decora e deleta, né? É muito texto, assim. Inventa um. Eu vou pegar um poema, que a gente dramatiza muito algumas vezes, né? E o operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Eu acho que é isso que a gente quer, que os nossos alunos aprendam a notar coisas, as famílias também, que eles não estão dando muita atenção. Que o celular, de alguma forma, possa ser esse olho desse operário que prestou atenção. Que na fala de vocês fica muito claro que duas coisas, especialmente relativa à atenção, que as redes sociais, elas tornam uma atenção absolutamente dispersa e fluida e muito rápida. Isso afeta o aprendizado do aluno. A gente tem muita dificuldade em sala de aula de manter foco. O que o cinema, de alguma forma, faz é estabelecer um outro tipo de atenção ao mundo, mas também um outro tipo de duração das coisas. Ambos falaram que as crianças e os jovens, em algum momento, têm dificuldade de assistir, de ficar diante de alguma coisa, seja das obras dos colegas, seja de um filme de 30 minutos, para usar os exemplos que vocês trouxeram. E parece que, no conjunto da fala de vocês, que o celular pode compor com esse monte de outras coisas que vocês tiveram que trazer para falar da escola. Quer dizer, não tem como circunscrever esse assunto da tecnologia, do celular, da rede social, do jogo digital, em um quadro de bom e ruim, ou interessante ou não. E sim, trazer toda a escola para pensar um ponto dela. Então, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, por esse encontro, poder ouvir vocês, né? Poder falar também. Obrigada. Eu acho que é isso, né? Às vezes fica aquela questão de que, nossa, tem tanta coisa a mais para falar sobre, né? Mas eu acho que é isso, assim. Chegamos, então, ao último quadro do programa, do nosso podcast, Os Deslimites da Escola. O microfone é seu. Eu queria pontuar uma coisa. Tem tantos colegas afastados e doentes em boas redes, não são, né? A nossa sociedade está produzindo muita violência, né? E na escola a gente sofre isso, né? E cada um é dono da verdade, né? A minha igreja é a igreja de Deus, a tua não é. Né? A minha fé. Enfim, a gente está sofrendo censuras, né? Houve um projeto de lei que não passou em Campinas, que era para proibir festa junina na escola. Esse ano pediram para eu não trabalhar marchinha de carnaval, porque não era coisa de Deus. Então, eu acho que tem discussões tão mais sérias e mais profundas, né, do que a gente ficar discutindo perfumarias, assim. A gente está precisando trabalhar muito valores, respeito, empatia, acolher, porque nós professores, sobra tudo para a gente, né? Sim. O aluno não aprende, o aluno brigou, quer dizer, o professor não viu, o que o professor fez, né? E que apoio a gente está tendo, né? Salas lotadas, acolher alunos da educação especial é muito legal, os outros alunos aprendem muito nessa convivência. Só que a gente não tem suporte. Aí o aluno surta, aí ele morde, ele chuta, ele derruba todo o material. Nós temos 2, 3 por sala, às vezes, né? E ninguém cuidando. Então, tem aluno que aprende com muita facilidade, tem aluno que você tem que sentar do lado e ter um olhar. E a gente não tem tempo para isso, a gente não tem apoio para isso. Então, a gente adoece. Por vários outros motivos, né? Inclusive de salário, que há anos a gente não tem aumento. A inflação sobe e o nosso não, né? Então, o que está acontecendo? Pouquíssimas pessoas querem ser professores hoje em dia. Está faltando professor em São Paulo, nos estados do Sul, e muitos professores afastados, doentes, né? Tirando licença médica, né? E aí, a escola é muito importante, o professor é muito importante. Só que a gente não tem o apoio, seja institucional, né, do Estado, e nem das famílias, para dizer a verdade.
Porque muitas vezes, como eu falei, sobra para a gente. E a gente precisa da parceria com as famílias, né? A gente precisa de um olhar mais cuidadoso para com a escola, né? Para com os educadores. Vou usar o microfone então. Isso que o Elvésio coloca, acho que é muito importante. E o professor, ele é aquela profissão que todo mundo, que você sempre vai encontrar um monte de especialista naquilo, né? O que você deve fazer, o que você deve falar, né? E a gente tem lidado muito com isso, né? Com os extremismos no geral da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente faz um projeto na escola que discute a questão do feminismo negro. Nossa, sempre vai ter alguma família que vai falar sobre feminismo, né? Mas sem entender o que é, né? Sem entender, de fato, o que significa aquilo, tá? Então, mães, e aí quando a mãe chega na minha frente e faz essa pergunta, eu falo, me explica, a senhora sabe o que é o feminismo? E ela não sabe explicar, muitas das vezes, né? Mas é o fato de, não tá falando em algo que não tem que falar. Pensando um pouco no que o Elvésio colocou, eu acho que é importante a gente pensar na questão da saúde mental, tanto dos professores como, né, de todos os funcionários que trabalham na escola, mas também dos nossos alunos, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje. E aí, é importante, eu queria dar 2 dicas, né? Eu ouvi essa semana 2 podcasts que falavam sobre a temática que a gente conversou, que os 2 podcasts tinham como entrevistada uma juíza da Vara de Infância e Adolescência do Rio de Janeiro, chamada Vanessa Cavalieri, e ela trazia vários elementos que relacionavam tanto a questão do uso das redes sociais como a questão do uso celular em escola, né? Pelo que eu entendi nos podcasts, ela foi uma defensora da proibição do uso do celular na escola. Então, que aí é o podcast do Café da Manhã, do Fio da Meada, né? E do Rádio Novelo, tá? Eu acho que outra coisa também, quando a gente fala do cinema, ao mesmo tempo que a gente faz os projetos na escola, a gente escreve muito sobre, né? Então, a gente tem muito estudo sobre isso. E que, né, sempre é possível ter mais e mais estudos sobre. Até porque a escola, ela é viva, ela é dinâmica, ela lida o tempo inteiro, né, com o ser humano que está em construção. Então, tem muito estudo em relação a essa relação do cinema e a escola. E eu acho que algo que é importante, né? De fato, hoje na escola, a gente lida com salas superlotadas, a gente lida com falta de estrutura, falta de climatização. Gente, a gente está lidando com 40 graus dentro de sala de aula com 35 alunos, né? Com a falta, muitas vezes, da parceria entre a comunidade e a escola, né? Eu acho que tem uma questão que é muito importante quando a gente fala do cinema, é a questão do pertencimento escolar. É importante o aluno se sentir pertencido àquele lugar. Mas a comunidade também, né? A escola sendo um centro ali de pertencimento. E que muitas vezes falta isso, né? Seja por falta de tempo, seja por outros motivos, mas falta essa parceria, muitas vezes, entre a escola e a comunidade, né? E a comunidade, muitas vezes, quando vai para colocar mesmo o dedo na cara de um professor, né? Sem entender, muitas vezes, qual foi o processo, qual é a dinâmica que a escola tem, qual é o projeto pedagógico que a escola tem. Então, eu, enquanto professora, eu sempre falo isso, eu sou militante. De fato, eu sou militante pela escola, eu defendo a escola pública, eu acho que, né, e tudo o que a escola pública traz, né, sendo de qualidade, sendo democrática e etc. E o que muitas vezes falta, quando a gente pensa entre... algumas censuras, algumas... Não, os superiores e a escola, né? Porque existe uma seta em que a escola está lá no fim e que muitas vezes não participem, né? Então, falta essa questão da gestão democrática
de cima para baixo. E aí a escola ela vive uma burocracia eterna, né? E a gente tenta lá dar os nossos jeitos para poder fazer algo diferente, né? Então, mas vamos continuar defendendo, porque é isso, né? Eu acho que ser professor é ser resistência nesse país. Eu quero dizer que convidar vocês para cá era um jeito de trazer a lei para o chão da escola. E eu quero, então, usar esse último quadro para, na mesma linha que a Aline fez, fazer uma indicação, que é ver como é que esse cinema funciona no chão da escola no canal do YouTube do programa Cinema Educação, que tem dezenas de filmes selecionados nas 10 mostras de Quino Campinas e Estudantil que já foram realizadas dentro dessa política pública. Lá vai ficar claro tanto como é que as escolas funcionam, como os alunos inventam, criam e trazem alegria para a escola. E isso vale, inclusive, para os próprios profissionais da educação. Então, o cinema tem sido um lugar de alegria. Então, de alguma forma, e isso não vale só para o cinema, não é? Qualquer possibilidade de criação dentro da escola é um jeito de ter saúde. Bom, o microfone é meu aqui, acho que ouvindo vocês, fiquei pensando muitas coisas. Primeiro, queria externalizar a alegria de ouvir vocês mesmos. O convite do Vences também de estar aqui, acho que foi muito legal. A gente fica na academia, esse Olimpo, né? Eu discuto filosofia da educação, discuto sentido da educação e tô há anos nisso e faz tempo que eu não tô na educação básica. Então, por isso, é muito legal ouvir vocês que estão lá atuando, estão fazendo um projeto incrível. E eu quero, né, ouvir você falar, né, Aline, pô, escola pública é isso aí, eu amo escola pública também, passei por várias, algumas fui convidada a me retirar, mas eu acho ouvir isso é muito bonito. Tem esse prazer, acho que a escola talvez seja um lugar que pode ser o único lugar, talvez, acho que ainda reste, que é possível construir coisas, porque é esse lugar da diferença, né, como você mesmo trouxe. É ali que a gente tem que lidar com a diferença, é ali que eu acho que a gente tem possibilidade de compor, né? De criar, de vitalizar um pouco, que eu acho que de fora de lá tá cada vez mais raro. E ouvindo vocês também, fiquei lembrando, na verdade, de uma experiência que foi com o Eduardo Coutinho. Uma vez eu fui ver um filme dele, que ele fez um filme chamado 24 Horas na Vida, que ele filmou, ele gravou a TV aberta, né, por 24 horas. E o filme é uma droga, é horrível, você não aguenta ver. O filme é muito ruim mesmo, assim, é péssimo. E aí eu lembro que eu vi a estreia que ele passou e ele tava lá, ele foi falar, perguntaram pra ele, mas por que você fez esse filme? Ele, não, porque eu não sei por que vocês ficaram vendo isso. Falou, pra mim é horrível, tipo, gente, era pra todo mundo levantar e ir embora. Olha o que vocês têm que aguentar da TV aberta, é um inferno esse negócio. E todo mundo ficou lá 24 horas para ter uma outra atenção, né? E aí, ouvindo vocês, essa experiência para mim foi muito importante. E ouvindo vocês, eu fiquei lembrando, falei, nossa, é isso, né? Olhar de outro jeito para essas coisas. Então, acho que é isso. Agradeço geral, todo mundo, pessoal da produção, vocês aqui, foi muito bom ouvir vocês. Produção, microfone é seu. Não. Silêncio da produção. Hoje não. Valeu. Valeu.